Chegou para mim e falou assim: rapaz, eu tava no banco de areia, de repente ele se desfez. Aí foi quando eu percebia, a primeira vez que eu escutei isso, né? Que ele estava achando que o banco de areia que se desfez, quando na verdade o fluxo da água que movimentou ele tirou dessa região onde ele estava com o pé no chão e colocou ele numa região onde estava com fluxo de água bem mais fundo. E aí ao longo desse tempo todo que eu tô na praia ali, eu ouço direto isso, que as pessoas têm a falsa sensação de que o banco de areia se desfaz instantaneamente. Aloha galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao projeto ABC do Mar. Aqui eu vou transmitir o meu conhecimento para você conseguir desenvolver habilidades de segurança no mar. O meu nome é Alan Marconi, eu sou guarda-vidas do Rio de Janeiro e no episódio de hoje nós vamos falar sobre corrente de retorno permanente. Por que que é muito importante você entender a dinâmica desse tipo de corrente de retorno para você desenvolver essa habilidade de segurança no mar? Bom, para começar eu vou te explicar o que seria uma corrente de retorno. Corrente de retorno é um fenômeno que acontece nas praias, a interação da energia das ondas se relacionando aqui com a costa vai gerar uma corrente de retorno. O que seria? A onda aqui, ó, fiz esse desenho aqui para simular aqui a ondulação. Então a ondulação está chegando, isso aqui seria um banco de areia. Banco de areia. Bom, e o que acontece quando a ondulação encontra o banco de areia? Até então a ondulação a energia, né, da onda está sendo transmitida pela água, só que não tem nenhum tipo de atrito. E aí quando ela encontra o banco de areia, a base da ondulação ela começa a ser freada. E aí vai sofrendo essa frenagem ali, sendo que a crista está na velocidade que ela está vindo, navegando pelo oceano. Como tem esse atrito, a base freia, só que a crista não é freada e acontece a quebra e a onda estoura ali. Nesse momento acontece um movimento caótico aqui, parte dessa energia ela é dissipada aqui atrás, mas parte dela movimenta aquela água, é aquele espumeiro branco que você vê, aquele espumeiro vem em direção até a areia. A areia está exercendo essa função de frear aquela ondulação. Então quando chega aqui nessa parte molhada, a água não tem mais por onde escoar e ela vai procurar um caminho para poder escoar. E o caminho que ela encontra é conhecido como corrente de retorno. Então a corrente de retorno é sempre esse fluxo de água retornando para o mar. Existem vários tipos de corrente de retorno, mas hoje nós vamos falar sobre a corrente de retorno permanente. Bom, mas antes de falar da corrente de retorno permanente, parece meio óbvio, mas vou te explicar o que seria um banco de areia, né? Banco de areia é um aglomerado de areia que fica normalmente paralelo à praia e esse monte de areia ali ele fica acumulado. E a formação dele vai variar de acordo com a ondulação, com a corrente, ele vai tendo moldes diferentes. Aqui eu exemplifiquei como se fosse um banco de areia, nesse formato aqui, como se estivesse na praia inteira, um banco de areia, para você conseguir entender de uma maneira mais simples o que acontece com a corrente de retorno permanente. Vou falar de maneira geral aqui. Imagina uma grande ondulação, vem chegando na costa, encontra o banco de areia, a onda quebra, movimenta a água chega aqui na areia, precisa encontrar um caminho para poder retornar. Fica aqui acumulando e vamos supor que ela encontra esse caminho ainda aqui com a resistência do banco de areia, acumula muita água aqui e a água consegue vazar aqui, ó.
Com o passar do tempo, da água sempre passando no mesmo caminho, vai acontecendo uma espécie de vão aqui. E aí, com o passar dos dias, vai fazendo um vão, e aí surgem as correntes de retorno permanente. Eu fiz um esboço aqui só para vocês entenderem o que seria. Então a ondulação chega aqui e encontra o banco de areia. A ondulação encontra esse banco de areia e aí o que vai acontecer? A onda quebra, a energia da onda vem até aqui, chega, encontra a faixa de areia aqui que está exercendo essa função de frear a ondulação e a água precisa retornar. Como tem essa resistência do banco de areia aqui, começa a criar essa espécie de canal aqui, ó, na beira. Então uma característica das correntes de retorno permanente é esse canal bem aqui na beira, uma parte um pouquinho mais funda, que você encontra logo ali na beirinha ali. Esse canal é chamado de valão. Então a dinâmica, a água vem, para aqui, concentra aqui no valão. Com o passar do tempo vai acumulando água ali, a água precisa escoar e ela vai seguir esse caminho. E lembra que eu falei que a corrente vai passando e vai fazendo um vão na areia? Então essa parte que está com vão, a água escoa por ali com uma facilidade muito maior. Então o fluxo de água aqui está numa velocidade bem devagar, bem lenta aqui, vai depender da energia toda envolvida da ondulação, mas normalmente aqui no valão a água está se locomovendo com uma intensidade bem menor, porém quando ela encontra esse local aqui, ó, que nós chamamos de pescoço da vala, no pescoço da vala a intensidade da vala vai aumentar bastante, então o deslocamento da água nessa região aqui é muito superior que esse deslocamento aqui lateral. Então, acontecendo esse deslocamento todo desse fluxo de água aqui, ó, ela vai levar lá para trás. E aí o que acontece? Chegando aqui atrás, aqui, passando da linha da arrebentação, uma característica dessas correntes de retorno é que ela faz essa formação clássica aqui, ó, em formato de cogumelo. E essa região aqui nós chamamos de cabeça da vala. Então, a característica principal das correntes de retorno permanente são essas. Elas possuem um valão, um pescoço e a cabeça da vala. Tem a interação sempre dos bancos de areia. Na verdade, como eu expliquei, sempre acontece dessa forma. O banco de areia está inteiro, vai acontecendo a movimentação ali por causa da ressaca, o movimento vai cavando aquela região ali e faz dois bancos de areia e um vão no meio. E o vão é por onde a água escoa. Por que é permanente? Ela vai ficar ali permanente, às vezes por meses, mas dependendo da direção da ondulação, por exemplo, entra uma ondulação de sul, gera essa vala aqui, e aí depois entra uma ondulação de leste muito poderosa, e aí a tendência é tampar essa vala aqui. Então não quer dizer que essa vala permanente vai estar lá para sempre. Ela é permanente por um período que estiver funcionando esse tipo de dinâmica. Então qual que seria o melhor local aqui para poder tomar banho no mar, né? Tirando tendo em vista que tem essa corrente de retorno aqui como se fosse um rio jogando água lá para dentro. Os melhores lugares seriam nos bancos de areia, pois aqui a energia das ondas está passando aqui, ó, e a energia está te jogando na direção da praia aqui, né? Então o fluxo de água aqui está passando assim, ó. Isso eu não estou nem cogitando a hipótese de estar corrente, às vezes de sudoeste, às vezes de leste. Aqui uma ondulação entrando reta, né, na praia. Mas o que acontece aqui nessas regiões aqui, ó? Nessas regiões aqui, nós chamamos esse cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui, nós chamamos de fieiro da vala.
O que seria o fieiro da vala? Fieiro da vala é o local onde acontece o deslocamento com maior intensidade. Nesses cantinhos aqui, ó, como ela vai pegando a beirada aqui do banco, a água passa aqui com muita velocidade. E é justamente costeando o banco de areia. Então dos dois lados acontece. E o que acontece? A água deslocando com muita velocidade, acaba que a água que está por cima desse banco de areia aqui, ela também movimenta para dentro aqui. Acontece esse fluxo de água aqui, ó, ele jogando lá para dentro. E aí, a partir daí, se um banhista estiver tomando banho aqui nessa região aqui, ó, por exemplo, e ele não perceber, ele vai ser jogado para dentro disso aqui. Talvez pode ter acontecido com você, às vezes você está lá na praia, com a água na cintura, no banco de areia, sentindo aquela falsa sensação que está seguro. Está ali parado ali, e aí de repente o guarda-vida vai lá, apita para você e manda você sair, ou manda você ir para o lado, e aí talvez você não tenha entendido por que aconteceu isso. Na verdade, pode ter acontecido uma situação parecida com essa. Você estava numa área onde a ondulação e o fluxo de água ia te jogar numa área de risco, e aí se não houvesse nenhum tipo de intervenção ali, provavelmente você cairia naquela dinâmica. E aí seria bem mais complexo, talvez para uma pessoa que não tem tanta experiência. Então, o tempo todo nós estamos ali, eu quando estou trabalhando, eu estou o tempo todo avaliando o risco, e o trabalho de prevenção funciona dessa maneira. É tentar prever a condição de risco e não deixar a pessoa se colocar naquela condição. Tendo em vista essa explicação, me fez lembrar de um primeiro salvamento que eu fiz, que foi quando eu era aluno ainda. Eu estava ainda de camiseta branca, tinha acabado tinha passado ele alguns módulos do curso e tinha começado a estagiar na praia. E aí foi lá no Grumari, estava na praia do Grumari ali na zona oeste do Rio de Janeiro, trabalhando com um sargento ali, né, sendo monitorado ali por ele. E nessa época, a dinâmica era mais ou menos essa, era o mesmo cenário, assim, tinham dois bancos de areia, uma corrente de retorno típica, essa corrente de retorno permanente, bem fundo aqui nessa região, o valão um pouquinho fundo. E nessa época eram umas placas, assim, a gente colocava umas placas na praia, era uma placa formada em forma de seta, escrito perigo correnteza, a gente sinalizava a placa ali na direção da vala. Hoje em dia já é a bandeira, né? Você tem a bandeira vermelha indicando alto risco de afogamento, a bandeira amarela. Como é que seria a sinalização numa condição dessa daqui? Eu colocaria as bandeiras vermelhas aqui, ó, nessa região aqui, e colocaria uma bandeira amarela mais ou menos aqui, ó. Tipo, a pessoa passou da bandeira amarela ali, ela já tem que ficar muito atenta, porque ela vai ser jogada, se ela continuar naquele fluxo de água ali, ela vai ser jogada lá para dentro. E aí o que aconteceu esse dia? Era um senhor, o senhor chegou na praia, e aí ele parou exatamente assim, ó, na frente da vala, assim, bem na frente. E aí eu fui lá, abordei ele, falei, boa tarde, o senhor sabe que aqui é uma corrente de retorno, a gente temos algumas placas aqui sinalizando. E aí ele falou, eu sou muito experiente, já nado há muitos anos, inclusive aquela ilha ali da frente ali, pô, já fui várias vezes ali, já nadei várias provas aí de natações de águas abertas, pode ficar tranquilo. Eu falei, pois bem, mas aqui nessa corrente de retorno aqui, de repente o senhor vai fazer uma força desnecessária, vai ser um local bem melhor para você nadar, lá naquela parte lá do banco de areia, você consegue ver aquela região ali e tudo mais. Enfim, eu sinalizei para ele, ele pegou, foi andando assim uns 50 metros assim e entrou na água. Ficou ali no banco de areia ali, sendo que ele entrou, nessa região ali estava tão raso que ele entrou andando assim, foi furando a onda meio que na canela ali. E aí ele ficava lá atrás ali, a água aqui assim na cintura. E aí vinham umas ondinhas assim, tava marola esse dia, tinha meio metro no máximo. E aí ele pegava essa ondinha aqui e vinha pra cá. Aí voltava andando, aí vinha pra cá. Às vezes voltava nadando e aí ficou aqui, nessa região aqui. Só que aí o que aconteceu? Teve um momento que ele pegou uma onda um pouquinho de lado assim, uma esquerda, né? E aí ele parou mais ou menos assim, ó, nessa região aqui.
E aí nesse ponto ele pegou e foi nadando para dentro. E aí nesse momento já ativou o nosso alerta situacional e a gente foi ver qual que seria a reação dele. Por quê? Porque nesse momento aqui, ó, o fluxo de água está entrando aqui, ó, para dentro da corrente. E aí ele foi nadando e o fluxo de água foi jogando para cá. Então a sensação que ele deveria ter é que ele estava indo reto, mas na verdade o mar já estava jogando ele para cá. Pois bem, ele já caiu aqui nesse fluxo de água aqui e aí ele achou que ele ia parar e colocar o pé no chão. Quando ele parou e foi ver se tinha pé no chão, não tinha pé no chão. E o mar já jogando ele lá para trás. E aí nesse momento foi a hora que de repente já abalou o psicológico dele, ele já virou. O primeiro instinto dele já foi virar para a areia e nadar rapidamente. E aí é uma espécie de uma esteira aqui, né? Vai ficar nadando aqui e não vai sair do lugar. Enfim, aí partimos para o salvamento, abordamos ele ali, tentamos acalmar ele o tempo todo. E aí a gente só ficou ali acalmando ele para ele ir se tranquilizando. E aí rapidamente o mar já jogou a gente aqui, ó, na cabeça da vala. Isso era, sei lá, uns 200 metros assim para dentro. E aí nós paramos ali na cabeça da vala, tranquilizamos ele. E aí deixamos ele na posição ali. E aí era nítido que ele tinha uma capacidade, ele tinha uma natação. Ele só estava assustado com a condição, não sabia como sair. E aí nós fomos rebocando ele ali, ele foi o tempo todo ajudando a gente. E qual que foi o trajeto que nós fizemos? Nadamos totalmente para o lado, assim, ó, saímos dessa dinâmica aqui, procuramos a parte mais lisa. E aí quando estava na parte bem lisa, assim, que fica muito nítido dentro da corrente, a água fica toda balançada, às vezes com uma coloração mais clara. Por que a coloração fica mais clara? Porque esse fluxo de areia aqui, ó, lembra que eu falei que a água está passando e está levando a areia, por isso que fez esse vão? Essa areia, ela vai sendo suspensa e aí a água fica com essa coloração mais clara. E aí nós saímos daqui, fomos nadando lá pro lado e aí chegou o momento que o sargento falou, agora é reto. Aí descemos reto assim, ó, conseguimos chegar no banco de areia sem nenhum problema, saímos em pé, tudo tranquilo, graças a Deus. E aí precisávamos registrar o salvamento, né? Eu cheguei lá para ele, lá peguei o papel para poder registrar, perguntei os dados dele e tudo mais e eu já tinha entendido o que tinha acontecido, mas fiquei com aquela curiosidade, né? Sempre tive essa curiosidade de conseguir entender como é que as pessoas veem aquela situação ali do salvamento, né? Eu tenho um ponto de vista, já um ponto de vista mais técnico, mas como é que a pessoa percebeu aquilo ali? Pois bem, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu estava no banco de areia, de repente ele se desfez. Aí foi quando eu percebia, a primeira vez que eu escutei isso, né? Que ele estava achando que o banco de areia que se desfez, quando na verdade o fluxo da água que movimentou ele tirou dessa região onde ele estava com o pé no chão e colocou ele numa região onde estava com fluxo de água bem mais fundo. E aí ao longo desse tempo todo que eu estou na praia ali, eu ouço direto isso, que as pessoas têm a falsa sensação de que o banco de areia se desfaz instantaneamente. E na verdade existe uma movimentação, os bancos de areia se movem até a formação dessa vala que acontece pela movimentação, né, do fluxo de areia que eu já expliquei, só que não é de uma maneira instantânea. É igual lá no deserto, lá tem uma duna lá e a duna se move, o vento vai movimentando ali, mas ela não se movimenta de forma instantânea, demora um tempo. E no mar é a mesma condição, a areia vai se movimentando ali por causa da interação da onda, por causa da corrente que está passando ali, mas não é de forma instantânea. A pessoa não consegue perceber que esse fluxo de água nas beiradas do banco tem muita influência ali, né? Então é como se fosse um imã. Você está aqui, você é sugado para cá. Você está aqui, você é sugado. Isso eu não estou nem colocando na condição da influência da direção da corrente, que existe a corrente longitudinal, mas isso é assunto para outro capítulo. É muito importante você conseguir visualizar quais que são os lugares então mais seguros assim para poder tomar banho. Os lugares mais seguros seria na região
central ali do banco de areia. Se você for lá para o banco de areia, você tem que ficar na região central do banco de areia, não ir lá para trás. E assim, o fato de ter um tipo de corrente de retorno aqui não anula a possibilidade de abrir outro tipo de corrente de retorno. Nós temos 4 tipos de corrente de retorno. Temos a corrente permanente, temos a corrente de retorno que abre instantânea. O que seria a corrente de retorno instantânea aqui, explicando rapidinho? Corrente de retorno instantânea é quando tem um banco de areia, o fluxo de água aumenta aqui, ó, muito, e não tem um caminho para poder, igual aqui, esse vão aqui. Imagina, a água acumula aqui e não tem um caminho. A água acumula, acumula, tem um momento que ela tem que passar. E aí ela rompe essa barreira aqui da energia, ela abre aqui e sai levando tudo. Então, o banhista precisa entender que, às vezes, o simples fato de estar no banco de areia não garante a segurança dele. O que vai garantir a segurança dele? Ele conseguir perceber como é que funcionam todas essas dinâmicas do oceano e ter um bom deslocamento na água, ter um controle emocional. Isso aí vai contribuir para que ele minimize o risco de acontecer. Caso aconteça, né, um banhista caiu aqui, não tem conhecimento, imediatamente já tem que acenar, levantar a mão, manter a calma, evitar de gastar energia tentando retornar aqui, porque aqui é uma espécie de escada rolante. Imagina, você está lá no shopping e aí por algum motivo você entra na escada rolante que percebe que está subindo, só que na verdade você queria descer. O que você faz naquele momento ali? Você vira o degrau e começa a descer todos os degraus ali para até conseguir chegar na base? Ou você para e espera chegar no próximo pavimento e aí pega a outra escada rolante e desce? No oceano é a mesma coisa. Aqui é uma espécie de escada rolante, está te levando lá para dentro. E aí você vai ter que sair dessa dinâmica e pegar outra escada rolante que vai estar jogando aqui para fora, que é a escada rolante das ondas. E aí pegando aqui, chegando aqui, vai conseguir sair com muito mais facilidade. E como é que seria então para a relação dos surfistas e tudo mais? Na verdade, as correntes de retorno é a porta de entrada do mar, né? O que acontece nesse fluxo de água? Eu, como surfista, eu surfo de prancha, já surfei de bodyboard, surfo ainda, mas eu gosto mesmo, o que me ajuda a aumentar a minha interação com o oceano e melhorar o meu condicionamento físico é o body surf, é o surf de peito ali, algumas pessoas conhecem como jacaré. Para mim é uma ferramenta extremamente importante para qualquer pessoa que interage com o oceano, porque ela consegue perceber todas essas dinâmicas, né? Como é que funciona esse fluxo de água, fica muito mais explícito ali no body surf, porque você está o tempo todo indo no fundo, colocando a mão na areia, e aí você percebe exatamente como é que o fluxo de água está levando. Então o que eu faço para poder entrar no mar que está num cenário como esse aqui, perto de uma corrente de retorno? Eu geralmente busco, né, já fiz a leitura do mar, né, vejo a questão de quantas séries, quantas ondas estão vindo na série, se tem intervalo entre a série, a ondulação que está passando, qual é a direção, né, dessa ondulação. Vou fazendo uma série de análises para conseguir eu conseguir ver o grau de risco, né? Qual que é o risco ali de eu estar me colocando naquela condição. Avaliei aquela cena ali e aí eu entro mais ou menos aqui nessa região aqui, ó, ou aqui nessa região aqui, ó. Mas por que você faz isso se o fluxo de água é aqui maior, não sei o quê? Porque eu falei que existe o fieiro da vala. E o fieiro da vala, quando você quer entrar no mar, o fieiro da vala vai te levar lá para dentro muito mais rápido. Então o que eu faço? Eu entro aqui, ó, tranquilamente, já vou indo no fundo, já vou vendo o que o fundo está me dizendo. Eu entro lá, coloco a mão no fundo, o mar está me jogando para um lado eu vou, está me jogando para o outro eu vou. E eu busco esse cantinho aqui, ó. Se eu não conseguir encontrar ele, pois bem, eu vou pegar esse fluxo aqui, ó, essa água bem mais funda,
esse local aqui muito fundo aqui, que essa região vai estar, e vou entrar no mar. Se tiver vindo onda, é o canivete. Se você não sabe o que é canivete, é uma técnica para poder furar as ondas. Eu fiz um vídeo explicando sobre algumas técnicas que eu utilizo para poder furar as ondas. Talvez seja bacana para você dar uma olhada lá, dar uma olhada aí na relação ali de vídeos ali que tem um conteúdo legal falando sobre isso. Eu aplico aqui o canivete, vou passando até chegar nessa região aqui. Quando chega nessa região aqui, o fluxo de água está espalhando aqui nessa região. E aí eu vou ver para onde que eu vou me deslocar. Se eu quiser vir para cá, eu vou tentar sair desse fluxo de água, então eu vou nadar lateral, ou vou nadar lá para trás e sair. Nunca vou ficar aqui brigando aqui, ó, para chegar nessa linha de onda aqui, ó, ficar aqui. Porque aqui o fluxo de água está só retornando. Então eu saio desse fluxo de água e aí venho para a parte da zona de arrebentação de ondas aqui. E aí me posiciono. Geralmente quando tem uma vala dessa aqui muito clássica assim, né, nesse desenho clássico assim, as ondas estão abrindo e ela vem abrindo assim, por exemplo, nesse ponto aqui, o que que seria? Seria uma onda abrindo para a direita e aí ela ia em direção até a vala ali, ó, e ia acabar na vala. Aqui está mais fundo, a onda para de quebrar, e aí ela ia acabar aqui, aí eu já ia pegar esse fluxo aqui, ó, ia ficar assim. Isso é num movimento, né, num esquema clássico, né, de corrente de retorno, aqui essa relação vala-bancada. Mas é sempre assim? Não, não é sempre assim. Essa formação cogumelo, assim, é uma formação clássica. Existem centenas ou milhares de interações entre banco de areia e corrente de retorno. Existem correntes de retorno que elas fazem esse movimento assim, ó, e aí vira para o lado, assim, ó. Às vezes umas fazem um movimento de S, assim, ó. Existem diversos movimentos que acontecem. Por quê? Porque vai depender do formato do banco de areia, de como essa água está conseguindo escoar por ali. E aí isso daqui é o tempo todo, o mar em movimento. Então às vezes pode acontecer de manhã o banco tá assim, nesse formato, e aí aconteceu alguma coisa que a água começou a passar por aqui, ó, levar essa aqui por horas, foi levando por horas, e aí chegando no final, em vez do o valão tá nesse desenho, o valão tá aqui, ó, passando assim, ó, e aí já não tem mais essa região aqui, ó, entende? Então essa interação de corrente de retorno e banco de areia tem infinitas. Esse aqui foi um esquema assim, meio mal desenhado, né? Mas acho que dá para entender um pouco como é que funciona isso daqui para uma pessoa que não entende muito bem como é que funciona essa dinâmica aqui, pode ajudar e até salvar uma vida, talvez, né? Conseguir entender essa dinâmica, pô, é fundamental. E aí eu entrei nessa questão aí de salvar a vida e tudo mais, só passar aí um número aí para você, só para você ter uma ideia mais ou menos. Saiu agora um dado atualizado do ano de afogamentos e aqui no Rio de Janeiro, só aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos 13.722 casos de pessoas que precisaram do auxílio do guarda-vida para poder sair do mar. Isso nesse ano. E estamos na pandemia, tivemos acesso restrito, né, por bastante tempo na praia e com toda essa interferência ali do acesso à praia, estamos até a última atualização, 13.722 pessoas precisaram do auxílio do guarda-vidas para poder sair do mar somente aqui no Rio de Janeiro. E essa é uma estatística brutal. E dentro disso daqui, se você perceber, mais de 80% de todos esses números aqui aconteceram por pura falta de conhecimento. A pessoa se coloca naquela condição ali, às vezes julga que tem uma certa natação, mas ela acha que ela tem uma natação de, sei lá, de 50 metros que vai ajudar ela. E aí ela entra aqui nesse fluxo de água aqui, e aí percebe que está indo, qual é o primeiro instinto? Nada para a beira, e aí ela gasta toda aquela natação que ela tem ali, aqui ó,
e aí ela não se desloca nem 10 metros, e aí se cansa, tenta ir no fundo, e aí tenta de novo, e aí pronto, virou um afogamento. Então, é muito importante a pessoa ter esse tipo de conhecimento. Se você conhece alguém que frequenta a praia, que interage com o oceano, eu acho fundamental aprender esse tipo de conteúdo aqui que pode salvar uma vida. Então é isso. Muito obrigado aí, para você que ficou aí até o final. Eu agradeço e até o próximo capítulo. Aloha!